Então, fazer um resumo agora do livro de Daniel Rosenfield, Reflexões sobre o Direito à Propriedade. No capítulo 1, ele se propõe a falar direito à opinião pública, democracia mais opinião pública, democracia totalitária, propriedades, tentação tupiniquim e democracia participativa. Ele começa explicando a via ocidental. O que é que marca o Ocidente? O princípio da liberdade. Isso sustenta a democracia representativa, a economia de mercado e o Estado de Direito. Essas três coisas aparecem no livro o tempo todo. Democracia representativa, economia de mercado e o Estado de Direito. Quais são as ideias que tentam destruir essas três coisas? Ideias como o socialismo e mina, consequentemente, o princípio da propriedade privada. O princípio da propriedade privada é a base para a economia de mercado, o Estado de Direito e a democracia representativa. Porque o princípio da propriedade privada permite que nós tenhamos liberdade. E essa liberdade ela está sendo minada por dentro da democracia. Como é que isso acontece? Através da opinião pública. A opinião pública, para ela ser realmente opinião pública, ela precisa ser livre. A liberdade de expressão, de discussão e de imprensa é indissociável de uma sociedade livre. Qualquer coisa contrária seria autoritarismo. Onde é que isso está acontecendo? Ele fala que isso está acontecendo na Venezuela, no Equador e em vários países latino-americanos que apresentam-se como democracias, mas não são. Essa ideia, essa forma de deturpação da opinião pública, ela não é nova. Sies e Penny, principalmente Sies, que a gente já viu ele há muito tempo, que foi aquele que escreveu O que é o Terceiro Estado, mostra que essa pode ser dominada. Essa quem? A opinião pública. Pode ser dominada e que ideias falsas com o tempo podem se tornar verdadeiras. Isso tudo nos leva à democracia totalitária. Se o professor pedisse a gente a definição de democracia totalitária, poderíamos dizer que é a democracia deturpada. É aquela democracia que se baseia na ideia de que a maioria representa o povo e apenas por ter essa representação de maioria ser povo, produz uma boa lei. Essa linha de raciocínio é uma subversão da democracia. E ela se faz por meios democráticos. É aquilo que eu falei no início. A liberdade está sendo minada por dentro. A democracia totalitária, ela surge pela identificação da lei com a vontade ilimitada do povo. Então, pessoas como Lula, Chaves, Rafael Correa se utilizam dessas manobras democráticas para identificar a lei com a vontade ilimitada de um povo e fazerem os seus próprios atos através da democracia. Eles acham que o Estado leva à felicidade. O Estado é aquilo que vai realizar os seus sentimentos mais profundos. E isso é o renascimento de ideias marxistas, ideias antigas, ideias mortas. Mas existem duas formas para se chegar nesse Estado. Existe a via oriental, que é através da violência, da conquista pelas armas, como os bolcheviques, ou a via ocidental, que é a via pacífica, que está acontecendo nos países latino-americanos. Como é essa via? É através de um líder carismático, de um projeto socialista que manobra as massas através da opinião pública e de um projeto que se diz democrático. Como é que isso se dá no Brasil? Isso se dá no Brasil através da tentação tupiniquim. Mas antes de nós chegarmos nessa tentação tupiniquim, vamos falar da propriedade defectiva, que vai aparecer no livro todo e nos outros capítulos. A propriedade defectiva é aquela propriedade baseada nos privilégios. O que é privilégio? Privis legis. Isso te lembra alguma palavra? Lei privada. É uma lei que privilegia um determinado grupo de pessoas dentro da sociedade. A lei
para esse abençoado aqui, e também para Locke, ela deve ser impessoal, universal e neutra. Uma propriedade defectiva, ela não proporciona a universalidade, e sim a restrição de grupos privados. Essa propriedade defectiva, ela limita a liberdade, ela traz obstáculos, ela traz entraves para a evolução da economia de mercado. E o que é que acontece no Brasil? Essa tentação tupiniquim. São coisas da sociedade brasileira que atrapalham a liberdade, atrapalham a propriedade e, obviamente, o mercado. É a função social da propriedade. É a relativização do direito da propriedade. É a função racial da propriedade. É o sistema de autodeterminação dos quilombolas, como se fosse um sistema montado para que eles pudessem invadir as propriedades rurais. E tudo isso, o governo que ele traz, o exemplo de Lula, através das OPs. As OPs são, acho que organizações participativas, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui com certeza. OP, Orçamento Participativo. A OP é um tipo de instrumento que grupos socialistas e marxistas brasileiros se utilizam para desvirtuar a ideia da democracia representativa. Porque eles dizem o quê? Que a democracia real é aquela que a pessoa participa diretamente. É o que? A Atenas não é, porque não pode participar diretamente e não pode viver em uma ágora. Então, são pequenos grupos municipais que as pessoas se reúnem e dizem suas opiniões. Mas esses grupos pequenos, na verdade, são manipulados pelos partidos do município, pelos partidos do prefeito. Tudo isso são as desculpas para manipular a massa. Esse foi o capítulo 1.